O Ministério Sara Nossa Terra apresenta mais uma ministração que vai mudar a sua vida. Feita com amor para você. Oi, gente, que bom, que bom. No domingo passado, eu tive falando para vocês que oração é que Deus responde. Qual é a oração que Deus responde? Qual é a oração que Deus responde? É uma pergunta que todos nós fazemos. Qual é a oração que Deus responde? E aí nós falamos alguns princípios interessantes, importantes a respeito de oração. Primeiro, orar sem cessar. Oração não é alguma coisa que você faz de vez em quando. Oração é uma coisa que você faz sempre. Aí nós falamos orar sem cessar, falamos em conexão com Deus. O teu espírito está aquecido, o seu espírito está em conexão com Deus. Não é? Deus não é alguém que você fala com ele de vez em quando, mas você fala com ele sempre. Né? Eu tenho falado para vocês de que todos os momentos do nosso dia, em todos os momentos, nós temos momentos de break, né? Vários momentos. Nesses momentos, sejam os momentos que você fala com Deus, ora, pede perdão, pede orientação, pede direção. Então você vai estar com o teu espírito aquecido. Né? Eu tenho falado aqui sobre os primeiros momentos do dia, você dedicar esses primeiros momentos do dia a Deus. Né? Hoje no Globo saiu uma reportagem sobre estresse, né? Como o maior... O que os médicos disseram? Assim, não adianta a medicina avançar tanto se o homem continua cada vez mais estressado. Né? O melhor remédio para estresse é falar com Deus, é estar com Deus. Abrir seu coração para Deus, é participar de momentos de comunhão com Deus. Então tudo isso te dá um estilo de vida onde as suas orações serão respondidas. Outra coisa que nós falamos foi sobre um espírito de gratidão, um espírito de agradecimento, um espírito de louvor, onde nós vimos que Jesus usou a oração do agradecimento antes do milagre. Ou seja, você ora agradecendo o milagre antes do milagre acontecer. Então Jesus estava lá com um problema sério. O que ele tinha na mão? Ele tinha na mão poucos pães, poucos peixes. E o que ele tinha? Milhares de pessoas para alimentar. As pessoas tinham seguido, estavam num deserto, longe de qualquer alimento. O pessoal já estava passando fome, havia o sol escaldante. De repente, Jesus manda todos eles sentarem e ele faz uma oração de agradecimento. E quando ele faz a oração de agradecimento e começa a partir o pão e os peixes, o que acontece? À medida que eles partilham, compartilham, dividem, tudo aquilo é multiplicado. Então, deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você compartilha aquilo que você tem nas mãos ungidas, Deus faz multiplicar. Amém? O que eles pegaram? Pegaram os pães e peixes, botaram na mão de Jesus, as mãos ungidas, e ele orou agradecendo, e aquilo houve, e houve então uma grande multiplicação. Outro momento que eu aprendi no domingo passado foi que quando Lázaro estava morto dentro do túmulo, Jesus agradeceu. Senhor, obrigado, né? Porque tu respondes a nossa oração. Imagina você diante de uma situação perdida, acabada, sem solução, você agradecendo que Deus já respondeu a tua oração. Olha só. Isso tudo não é uma religiosidade, mas isso tudo é um estilo de vida, onde você agradece, onde você agradece, onde você agradece. Outro versículo que nós lemos, que está lá em 1 Coríntios 10, fala que quando nós fazemos agradecimentos, quando nós temos gratidão, a nossa gratidão repreende o exterminador. Ou seja, a murmuração abre portas para o exterminador. O exterminador é um anjo que vem exterminar teus sonhos, secar a tua provisão, secar a tua despensa. Por quê? Porque não murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor, pereceram pelo exterminador. Quando eu estou murmurando, eu estou arrancando todas as sementes que eu plantei. Entendeu? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você critica alguma coisa, você murmura, seu coração está levedado, está contaminado pela murmuração, você está arrancando tudo aquilo que você semeou. Inclusive a proteção que você tem. A proteção que você tem.
E aí o que acontece? Você abre a porta para o exterminador. Uma coisa interessante que a Bíblia fala, que nós temos o devorador, mas o devorador você o repreende com o seu dízimo, com a sua oferta. Mas o exterminador, você só o repreende com gratidão, um coração grato. Então, nós estamos preparando um ambiente, fala ambiente. Ambiente, de novo, ambiente. Nós estamos preparando um ambiente, um estilo de vida, para que a nossa oração seja respondida. Para que Deus possa... Deus está mais preocupado com você do que responder a tua oração. Ele quer que você cresça, que você tenha vida em abundância, e aí os princípios começam a ser alinhados na tua vida, gratidão, louvor, espírito de conexão com Ele, visão espiritual, e tudo isso vai formando um castelo, uma fundação. Imagina você fazer um prédio sem fundação. O prédio vai afundar. Você precisa fazer uma fundação. E a fundação é aquilo que você não vê, mas está lá a fundação do prédio. Então nós estamos preparando um ambiente espiritual para que você possa ter as tuas orações respondidas. Ninguém aqui está falando de merecimento, nós estamos falando de estilo de vida, conexão com Deus. Uma pergunta interessante. Você pode orar por alguém? Você pode orar por alguém? Sim ou não? Você pode orar por alguém? Qualquer pessoa? E qualquer pessoa pode orar por você? Sim? Se Deus quiser? Só se Deus quiser? Se Deus não quiser, que aquela pessoa ore por você. Os teólogos aqui estão burburinho. Burburinho. Então deixa eu te dar uma boa notícia. Você pode orar por qualquer pessoa, sim. Faz parte das promessas de Deus. Qualquer pessoa pode orar por você, sim. Não precisa dizer assim, se Deus quiser. Não, Deus quer sim. Inclusive, por favor, meio-dia, ore por essa igreja. Ore pela nossa construção. Todo dia o meu celular, meio-dia, aparece uma Harley Davidson fazendo um maior barulho. Meio-dia. Eu oro pela igreja, eu oro pelos pastores, eu oro pelos recursos para essa construção. Por favor, ore sim. Ore sim. Nós precisamos de oração. Oração é fundamental, é importante para a nossa caminhada. Abre a tua Bíblia em 1 Colossenses, capítulo 1. 1 Colossenses. Não vai encontrar isso na sua Bíblia, tá? Mas você vai encontrar Colossenses 1. Tá? Por favor. Interessante. Não foi um mico, foi? Não foi, né? Não foi um mico. Quando alguém pergunta assim, qual foi o maior mico da sua vida? Eu nunca lembro os micos que eu fiz na minha vida. Agora, dos outros, eu me lembro todos. Eu participei de uma célula que o cara era o assunto do quebra-gelo, era o mico da sua vida. Eu falei, gente, eu não me lembro. Mas quer ver um do Bispo Robson? Eu tenho um para contar. Eu tenho vários para contar do Bispo Robson. Ainda bem que nunca ninguém foi contar para ele que eu conto os micos dele, entendeu? Senão eu estou perdido. Mas esse 1 Colossenses aí pode entrar para a história. Né? Ok, gente. 1 Colossenses capítulo 1, verso 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Ele está falando sobre a igreja de Colossenses. Por essa razão também, nós, desde o dia em que o ouvimos, quer dizer, quando nós escutamos Epáfras falar sobre vocês, a partir desse dia, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver dos modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas. Repete comigo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Repete. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Aleluia. Deus é bom. Deus é muito bom. Então,
Aqui nós vamos aprender a orar por alguém. Como é que alguém deve orar por nós? Aqui nós vamos aprender como é que nós podemos orar por alguém. Como é que nós podemos orar por alguém? E essa oração ser eficaz, transformadora, né? Então, eu posso orar por alguém? Sim, você deve orar por alguém. Sim, faz parte da vontade de Deus você orar por alguém. Sim, duas coisas importantes que você precisa ter. Um coração puro. Um coração puro. Para quê? Para quando você estiver orando por essa pessoa, você não esteja orando com nenhuma segundas ou terceiras ou quartas intenções, mas orando para que Deus possa fazer o melhor para essa vida. E segunda coisa, quando você orar, você crê que Deus pode mudar aquela situação. Amém? Você crê que Deus pode mudar aquela situação. E pronto, acabou. Você não duvida, né? Aqui está dizendo que todos nós devemos orar por alguém. Todos nós podemos orar por alguém. Você pode dizer assim, pastor, você podia orar pela minha filha? Tudo bem, quero orar por isso, vamos orar por isso. Mas Deus colocou você está naquela posição, naquela situação, para orar por aquela pessoa. A sua oração, a sua posição, o seu lugar é importante para Deus. Você está ali porque Deus te colocou ali para estar orando para aquela pessoa. Algumas coisas que eu gostaria de falar para vocês, de 9 a 14. Por exemplo, cheio do conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria espiritual para a sua vida. Está lá no número 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Tá, não cessamos de orar por você. Então você vai orar por alguém, você vai orar para o seu filho, pela sua filha, pelo seu irmão, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu colega de célula, né? Alguém que trabalha com você, alguém que está perto de você, aquela pessoa que chegou na célula, que ainda está um pouquinho, ainda não entendendo o que nós estamos falando, o que a Bíblia está falando. Aí você vai orar por ela o quê? E pedir que transbordeie do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Primeira coisa da oração, para que nós possamos estar cheios do conhecimento da sua vontade e com sabedoria espiritual. Ou seja, todos nós precisamos o pleno conhecimento da sua vontade e cheio da sabedoria espiritual, sabedoria e entendimento espiritual. Então você ora sobre isso. Você pode orar para uma pessoa que entrou na igreja hoje, você pode orar assim, para que ela tenha pleno conhecimento da vontade de Deus para a vida dela e que ela tenha unção da sabedoria espiritual e conhecimento. São duas coisas importantíssimas. Ah, mas ela não vai entender. Não tem problema que ela não entenda, mas você precisa orar para que ela tenha todo o conhecimento de Deus na vida dela. Importante esse conhecimento de Deus e sabedoria espiritual. Ah, mas eu posso orar assim pelo meu filho não vai entender nada. Não importa que ele não vai entender, continue orando, continue orando, continue orando, continue orando, continue orando. O Espírito Santo vai falar com ele, o Espírito Santo vai falar com ele, o Espírito Santo vai falar com ele. Vai ter uma hora que ele vai dizer assim, eu queria tanto ter o conhecimento de Deus. E esse conhecimento vai encontrar com cada um deles. Ontem eu vi um filme. Teve um filme seguinte. Sabe quando você vai ao filme, quando você vai ao cinema, o que você vê? Sempre você vê coisa ruim, né, acontecer, né? Vê, o mocinho morre no final. Ai, dá tanta raiva. Quando o mocinho morre, morreu o mocinho vai morrer a mocinha. Não, dá uma raiva. Então fui assistir um filme ontem, e o filme estava indo bem, tudo bem, tudo bem. De repente o cara tem uma proposta para ir para o crime. Ele tem uma proposta para ir para o crime, era uma garota que ele estava afim há muito tempo, a garota encontra com ele na rua e tal, e faz uma proposta para ele, e ele vai até a porta da casa dela, do apartamento dela, e aí eu falo, já era. Que pena, hein? Vai sujar o currículo. Aí ele fala assim para ela, não vou não. Eu estou com pressa, tenho que resolver uma coisa. Saiu correndo. E foi pedir a namorada em casamento. Quantas vezes nossos filhos terão que tomar decisões? Quantas vezes nós teremos que tomar decisões? Quantas vezes nós podemos estar entre o erro, o caminho errado, o caminho acertado? Quantas vezes? Sabe, quantas vezes, eu já falei aqui para vocês, né, que uma vez um chefe meu, um chefão, me ofereceu maconha.
tem para fazer aqui é isso, toma. O que é isso? Maconha. Cara, eu arranjei uma força lá do fundo para dizer, não. Ele, o quê? Não estou afim. Nossa, ficou uma sem graceira. Ficou uma semana sem olhar um para a cara do outro. Mas como é que faz para falar não? Como é que faz para você não cair na armadilha? Só se você tiver o pleno conhecimento de Deus. É sabedoria espiritual. Sabedoria espiritual é fazer as coisas com inteligência, mas fazer as coisas segundo os princípios de Deus, segundo o olhar de Deus, segundo a ótica de Deus, segundo o óculos de Deus. Isso é sabedoria espiritual. Sabedoria espiritual faz com que você dê respostas diferentes a perguntas diferentes, dependendo do momento, do instante, da situação. Então, quando você orar, você ore para que aquela pessoa tenha o conhecimento da vontade de Deus. Por quê? Meu pai, comandante Arlindo, não estava lá na hora, do meu lado, para dizer assim, Chico, não faz isso não, Chico. Chico, não faz isso. Não, meu filho, não faz, pelo amor de Deus, não faz. Não estava lá. Nem minha mãezinha pode dizer assim, filho, faz isso não. Ela falava para mim quando eu era criança, quando eu era jovem, filho, faz isso não. Mas quem estava ali? Era eu. Eu estava só no meio do cerrado, no meio do campo. Aquilo ali podia ser uma porta aberta para demônios imensos entrarem na minha vida. E eu falei assim, não. Nós temos que orar muito porque nossos filhos, as pessoas que estão perto da gente, as pessoas que estão chegando na igreja, conheçam o pleno conhecimento de Deus. Tenham o pleno conhecimento de Deus. Tenham o pleno e a sabedoria espiritual, porque a sabedoria espiritual faz com que você tenha as decisões acertadas. Isso faz toda. É a seguinte pergunta, qual é o caminho que eu tenho que tomar agora? A nossa vida é cheia de perguntas e essas perguntas não estão na Bíblia. Sabedoria espiritual é muitas vezes tomar uma decisão onde você tem vários caminhos para tomar, nenhum daqueles caminhos está errado em tomar, mas você tem que saber qual é o caminho daqueles vários caminhos que você tem, que Deus quer que você esteja. Não já chegou um determinado momento que você tem 2 opções, 3 opções? Para comprar um carro, para vender um carro, por causa do emprego, ou para uma decisão sobre trabalho, quem é a pessoa que você vai contratar para trabalhar com você, qual é a pessoa que você vai sair desse emprego, vai para outro emprego, se você vai comprar aquilo, você tem que ter. Você tem que ter discernimento do caminho que Deus tem para você. Eu queria falar uma coisa para você. A sua oração se torna eficaz na vida das pessoas que estão perto de você. Então, a primeira coisa, eu preciso ter um coração puro e eu preciso crer. A partir do momento que eu tenho um coração puro, ou seja, eu quero o melhor para mim, para essa pessoa, para as pessoas que estão perto de mim, a partir do momento que eu tenho um coração puro, eu vou orar para que essas pessoas possam ter o pleno conhecimento de Deus. Quando você estiver passando pelo seu filho, dá um beijo nele, dá um abraço nele, fala, Deus te abençoe, meu filho, e que você tenha o pleno conhecimento da verdade de Deus. Ele fala assim, pô, esse negócio do meu pai parece um mantra. Né? Pleno conhecimento da verdade de Deus. 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 Pleno conhecimento. Ah, não estou entendendo. Não está entendendo, mas o Espírito Santo vai fazer você entender. Não estou entendendo, mas vai entrar na tua mente, vai entrar na tua cabeça, vai entrar no teu coração. Segunda coisa que nós temos nesse texto agora. Segunda coisa. Está no verso de número 10. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, para que nós possamos viver de modo digno do Senhor. Olha só, quando você é um cristão, você vive seguindo os passos de um cristão. Os passos de Cristo. O pleno conhecimento da verdade e a sabedoria espiritual levam você ao quê? A um caminhar de maneira digna do Senhor. A Bíblia fala que eu sou servo dele, então eu caminho como ele. Eu caminho com ele, como ele, por ele, para ele. Então, essa minha oração, a minha pergunta é, qual é a oração que Deus responde? A oração que Deus responde é quando eu oro por alguém para que ela tenha o pleno conhecimento de Deus, para que tenha sabedoria espiritual, e eu oro por alguém para que ela possa caminhar de maneira digna do Senhor, para que seja agradável a Ele,
para que nós possamos ser imitadores, seguidores, para que possamos influenciar outros. Quem é que falou outro dia aqui uma coisa interessante? O pessoal da década de 70, lembra daquele filme, Corrida, como é que é? Cavalos de... Carruagem... Parecido. Carruagem de Fogo, lembra? Em que era aquele cristão. Quem que lembrou outro dia? Alguém falou sobre isso aqui. Quem foi? Foi Elias, né? O cara era cristão e aí era uma Olimpíada, né? E caiu a corrida no dia de domingo. E ele falou assim, dia de domingo eu não corro, porque dia de domingo é do meu Senhor. Não, ele era o melhor corredor. Não, dia de domingo eu não corro, porque dia de domingo é o dia do Senhor. Aí, então, o que aconteceu? Aconteceu que o rei foi pedir para ele. Ele falou assim, mas eu sou o seu rei. Ele falou assim, não, o senhor é meu rei, mas ele é meu Senhor. E não correu. Sabe, nós abrimos tanta mão dos nossos princípios, abrimos tanta mão. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz para a gente ter um dia de descanso, verdadeiramente de descanso. Você descansa verdadeiramente um dia? Onde você, assim, um dia do Senhor, onde você relaxa, onde você pensa, você ora, você medita. Na Inglaterra, quando houve a explosão da era industrial, os industriais ricos, né, as grandes empresas, as grandes fábricas, bolaram o seguinte: esse negócio de estar dando folga todo sétimo dia, todo domingo, vou dar folga para esse povo. Não, foi o seguinte, eles trabalham 14 dias, no outro domingo, um domingo trabalha, outro folga, um domingo trabalha, outro folga. Aí faziam assim, corrido. Né? O acúmulo de estresse foi tão grande, o número de acidentes foi tão grande, o número de enfermidade foi tão grande, que eles tiveram que voltar para o sétimo dia, o descanso. Esse sétimo dia é para descansar mesmo, relaxar mesmo, desconectar mesmo. Para quê? Aí se descobriu o seguinte, que quando você descansa no sétimo dia, o teu índice de estresse cai lá embaixo e você recupera a sua saúde emocional, a sua saúde física. Interessante isso. Mas isso por quê? Caminha de maneira digna do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Você vai esperar ter problemas para começar a orar? Nós oramos muito atrasados, sim ou não? Nós oramos depois, Senhor, help! Não. Alguém vai chegar assim, pô, pastor, tudo bem, eu vou orar pelo meu pai, pela minha mãe, mas meu filho nem nasceu ainda. Comece a orar pelo seu filho que não nasceu ainda. Comece a orar pelo seu filho que não nasceu. Ora pelo casamento dele, casamento dela. Comece a orar, pedir a Deus. Orar, interceder. Aqui no verso 10 eu tenho um terceiro ponto interessante. A fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Depois ele fala, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Nós precisamos orar para que aquelas pessoas que estão próximas da gente possam investir em alguma coisa que vale a pena. Quando você estiver orando, às vezes eu pego o papel de oração de alguém, vejo lá, primeiro item, eu. Segundo item, eu. Terceiro item. Quarto item. Quinto item. O cara não orou por ninguém. Não orou por ninguém. Só orou por eu. Assim, nós precisamos crer que Deus quer o nosso bem-estar. Sim, claro, lógico. Deus quer o nosso bem-estar? Sim. Prosperidade é uma bênção de Deus? Sim. Mas olha só, prosperidade por prosperidade não leva a lugar nenhum. Aqui ele está falando assim, para que você possa dar frutos em toda boa obra. Alguma coisa onde você esteja envolvido com o reino de Deus tem que estar no teu coração, tem que estar na tua paixão. Nós não podemos só pensar no que nós vamos comprar. Nós não podemos só pensar naquilo que nós vamos ter. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma das grandes tristezas que eu tenho na minha vida, eu já contei isso para vocês, foi a quantidade de pessoas que alcançam um bem material e se afastam de Deus. Por quê? Porque alcançaram aquele bem material. Isso me entristece o coração, porque eu digo o seguinte, eles não entenderam.
A bênção de Deus que está em Deuteronômio fala, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Ou seja, eu sou abençoado para poder abençoar. Eu não sou abençoado para ser abençoado. Até porque a bênção acaba. A semente acaba. O saco da colheita acaba. Se eu não pegar aquele saco e semear, eu vou ficar sem. Então, quando eu estou orando por alguém, eu estou orando também para que ele possa frutificar em toda boa obra. Para que ele possa ter um abraço amigo, para que ele possa estar orando por alguém, para que ele possa estar ajudando alguém, para que ele possa estar sendo voluntário em alguma coisa ele precisa fazer aqui na terra, para deixar a marca dele aqui na terra. Não pode ser apenas eu. Quais são os sonhos que Deus colocou no teu coração esse ano? Por favor, coloque alguma coisa. Primeiro, você orar por pessoas, você estar perto de pessoas, você convidar pessoas para vir na igreja, você convidar alguém para ir na tua célula, participar de uma célula. Tem uma célula perto da tua casa? Sim, tem uma célula perto da tua casa. Então leve esse alguém lá. Tem alguém doente? Vamos orar com essa pessoa. Você fazer parte da bênção de Deus. A bênção de Deus não é alguma coisa que você simplesmente consome. Imagina um sol de 40 graus, um picolé. Né? Que coisa maravilhosa, gostosa. Não mais se for chicabom. Mas ele acaba. Se você não pegar aquilo que você tem e compartilhar com alguém, acaba. Vai embora. Assim, ó. Nós temos desenvolvido, a Bispa Ana tem desenvolvido uma metodologia de fé, que é o livro dos sonhos. Esse livro dos sonhos é tremendo, porque ensina você a sonhar e a se realizar. Você sabe que você tem um sonho naquele ano. Nós temos tantos testemunhos impactantes no livro dos sonhos, mas são impactantes os livros. Mas, por favor, querido, que nos teus sonhos, pessoas possam estar incluídas. Ministério possa estar incluído. A igreja possa estar incluída. A tua família possa estar incluída. Alguém possa estar incluído. Para quê? Para que você possa frutificar em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Coloca aí o verso 10 para mim. Deixa o versículo no Data Show. Verso 11, fala assim. Eu estou orando por alguém. Eu oro para que essa pessoa tenha o pleno conhecimento e sabedoria de Deus. Eu oro para que essa pessoa aumente o conhecimento de Deus. Depois eu oro para que, caminhe de maneira digna do Senhor. Depois dando fruto em toda boa obra. E agora no verso 11, eu digo assim, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança, longanimidade com alegria. Aqui fala o seguinte, para que essa pessoa seja fortalecida com todo o poder de Deus. Viver no poder do Espírito Santo é experimentar. Quando eu me converti, eu me lembro que eu vi o pessoal, eu me converti no grupo de jovens e tal, então tinha muito negócio de dar testemunho. Então o garoto pegava o microfone, não porque eu orei, Deus falou comigo e não sei o quê, porque eu li no versículo tal e não sei o que aconteceu. Eu falava assim, gente, esse povo vive em outro mundo, outro planeta. Deus não fala comigo, eu não falo com Deus, é uma confusão. Eu acho que esse povo fala tanto. A garota pegava o microfone, a outra garota pegava o microfone, contava outra história, outro testemunho. Eu falava assim, Deus está ocupado com esse povo, que não sobra nada para mim. Sobra nada, mas não sobra nada para mim, porque não é possível, tanta coisa, Deus falando, não sei o quê. E eu assim, impactado, né? Eu era o próprio ET. Eu não sou desse mundo. Bom, aí um dia, eu estava em casa, virei à noite estudando, porque eu tinha uma prova dificílima. No dia seguinte, eu estava na faculdade. E eu cheguei em casa muito tarde. Mas eu tinha que acordar muito cedo, porque eu morava no Fundão. Eu morava na Tijuca. E a minha prova era no Fundão, na FRJ. Naquela época, era mais longe do que é hoje. E eu tinha que acordar muito cedo. E, de repente, eu acordo. Falei, meu pai me acordava todo dia, cedo. Eu falei assim, não te acordei porque você chegou tarde ontem. Falei, pai, eu tenho prova, pai. Ai, meu Deus,
caramba, saí, me arrumei. E é o seguinte, aí era um professor chato de Marredeci, chato. Se eu chegasse atrasado, ele não deixava fazer a prova. Aí iria para uma segunda chamada, aí, meu irmão, nem que era reprovado. Pra você ter uma ideia, era a minha última prova da faculdade. A única matéria que eu precisava de ponto. Única matéria que eu precisava de ponto. Eu fiquei desesperado. Aí procurei um táxi, não tinha táxi. Peguei um ônibus, saltei no meio do caminho e desesperado, porque faltava pouco tempo para pegar para chegar. Aí eu fiquei quieto, falei assim, Senhor, quase que eu digo isso, não sei se eu pensei, mas quase que eu disse, Senhor, se é verdade que aquele povo fala, que o Senhor responde, que o Senhor não sei o quê, que o Senhor isso, que o Senhor aquilo, que não sei o quê, tem misericórdia de mim agora. Eu não falei isso, mas eu acho que eu pensei. Eu falei, Senhor, por favor, estou à vontade, Pai, foi um erro, eu não acordei, Pai, mas o Senhor me perdoa, por favor, me dá um jeito de eu chegar lá, chegar antes daquele professor. Se eu me atrasar, que o professor atrase mais ainda, Pai. Dá um jeito que eu não posso perder essa prova. Por favor, Senhor. Por favor, Pai. Amém. Não sabia orar direito? Né? Amém. Dá um jeito. Eu, no meio da rua, chega um ônibus que me deixaria na porta da faculdade. Aí eu faço o sinal. O ônibus passou. Aí eu já comecei a pensar assim, já pensou chegar em casa e falar, qual foi a nota que você tirou? Eu falei, não sei. Gente, logo em seguida aparece um ônibus da mesma linha, a mesma coisa, que o cara estava desesperado atrás de pegar passageiro, porque o ônibus da frente estava pegando todos os passageiros. Aí eu fiz sinal, ele deu uma paradinha, sabe aquela meia paradinha que você tem que... Tem uma técnica que você... Não sei se vocês são detentores dessa técnica, mas tem uma técnica de você se jogar ali, né? Daquele pulinho assim, precisa de juventude. Juventude, tem que ter juventude. Pulei no ônibus vazio, pouca gente no ônibus, e o cara desesperado. Eu falei, meu irmão, é o seguinte, ó, daqui para frente, gritei para o motorista, todos os postes são de borracha. Pisa. O bichão pisou. E tinha um ônibus que não entrava no fundão, ele passava pela porta do fundão. Aquele passava na minha faculdade. Eu entrei, saltei, corri, sentei. Quando eu sentei, o professor botou a prova na minha frente. E deu uma risadinha assim. Diabólica. Se tem algum professor aqui, se arrependa. Ele fez assim. Quase, hein? Quase. Eu fiquei 5 minutos orando, sabia? Primeiro, mas eu estava agradecendo a Deus. Chorei. Agradeci a Deus. Falei, pô, gente, sabe por quê? Porque você tem que ter uma experiência com Deus. Eu não posso ter a experiência do meu pastor. A minha experiência não pode ser do meu discipulador, a minha experiência não pode ser do meu pai. A minha experiência não pode ser da minha mãe, a minha experiência não pode ser... Aí eu tenho que ter a minha experiência. Aquela experiência, foi Deus. Eu chorei, que eu falei assim, agora entendi tudo que aquele povo falou. Aquele povo falou, é verdade. O Senhor mesmo, o Senhor coloca a tua mão, o Senhor move. Eu chorei. Eu falei assim, pronto, está marcado. Fiquei marcado. Quando Jesus falou assim para Pedro, Pedro, quem sou? Que dizem que eu sou? Né? As pessoas disseram, ele Pedro, é Elias, profeta, tu é isso, aquilo, sou aquilo, outro. E você, o que você diz que eu sou? Aí Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus se espanta e fala assim, Pedro, bem-aventurado és tu, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus, esse sim te revelou. Então você ore, para que aquela pessoa que você está orando, ela tenha a revelação de Deus na vida dela. Revelação de Deus na vida dela. Revelação de Deus. Entendeu? Se ela tem uma revelação, se ela experimenta o poder de Deus. Tem um amigo meu que o filho dele apareceu com câncer. O filho dele, novo pra caramba, com câncer. Ele abraçou o filho e falou assim, olhou para o filho assim, filho, você sabe que na minha vida está cheio de testemunhos de milagre. Mas chegou a hora de você ter o teu milagre. Chegou a hora de você ter o teu milagre. Entra na presença de Deus, creia, jejua, ora, intercede. Está na hora de você ter a tua experiência. E o garoto foi curado em nome de Jesus. Foi em nome de Jesus. Então, está na hora
dos nossos filhos, da hora das pessoas que estão perto da gente, próximas a gente, terem essas experiências com Deus. Sabe aquele negócio assim que, de repente, uma pessoa liga para mim e fala assim, Francisco, quer? Pode orar por mim? Claro, lógico. Por quê? Não, porque Deus falou isso comigo. Eu falei, que bom que Deus falou com você. Ou seja, a nossa oração é para que as pessoas que estejam perto da gente, para que nossos filhos possam, eles terem as suas próprias experiências, eles serem tocados, eles serem eletrocutados pelo poder de Deus. Eles serem tal... Não, aquele negócio, pum, botou a mão, e que choque! É choque mesmo, tomou choque. Não adianta você dizer aqui dá choque. Não, deixa ele experimentar o choque do poder de Deus. Então a nossa oração é, Senhor, que eles possam receber a manifestação do teu poder na vida deles, em nome de Jesus. Verso 12 agora. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe na herança. Aqui, verso 12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. O último ponto que você precisa orar é para que eles possam para que eles possam dar graças a Deus, para que eles possam ter um coração grato e um coração cheio de alegria. Por quê? Pela salvação, pela remissão. Sabe por quê? Que se eles têm esse entendimento, não precisa dizer para o outro, falar assim, vamos para a igreja. Não precisa. Por quê? Porque você sabe que na igreja é o lugar onde você aprende, onde você é aquecido, onde você é abençoado, e aonde você aprende, inclusive, a dar graças a Deus pela remissão dos teus pecados. E olha só, no verso de número 12, o que ele diz? Diz, dando graças a Deus que vos fez idôneo. No verso 13, e ele nos libertou, nos resgatou, nos redimiu, nos aprovou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha só o que fez. Gente, igreja não é clube. Igreja não é uma associação dos moradores, entendeu? Associação dos amigos, né, do pastor Francisco Ivan. Nós vamos fazer uma associação forte, hein? Não é, pastor? Que esse homem tem de amigo, misericórdia, de pessoas, de amigos, de pessoas que, né? Que esse telefone toca, né, pastor? Dia e noite. Associação dos amigos do pastor Francisco Ivan. Todo mundo com a camiseta, entendeu? Com o rostinho do pastor Francisco Ivan aqui. Podíamos fazer. Mas não, igreja é um lugar onde as pessoas saem das trevas e vão para o reino da luz. Então, eu preciso aprender a dar graças com alegria a respeito do que eu conquisto, do que eu conquistei. O que eu gosto no versículo de número 12, número 13, Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas. Uau! Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Só isso, só isso. O que aconteceu na tua vida? O que aconteceu na tua vida? Eu dou graças a Deus, eu tenho alegria, eu tenho gozo, eu tenho paz. Por quê? Porque Ele me resgatou, Ele me redimiu, Ele me aprovou, Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Pergunta, isso faz diferença? Isso faz diferença? Faz toda a diferença. Então, queridos, não pergunte para ninguém assim, posso orar por você? Não, Deus já está dizendo para nós que nós podemos orar por qualquer pessoa. Nós podemos orar, e a nossa oração é para que todos possam ter conhecimento da vontade de Deus, para que todos possam caminhar de maneira digna, para que todos possam dar fruto em toda boa obra, para que nós possamos fortalecer no poder de Deus, para que nós possamos experimentar o poder de Deus, dando, no final, graças ao Pai, com alegria, com gozo, com alegria, com gozo. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós vamos passar. O que os teus filhos vão lembrar de você? Ou as pessoas que você andou perto delas vão lembrar de você?
A maior herança que você pode deixar para alguém é que você foi o veículo, o instrumento de Deus para que aquela pessoa fosse liberta do império das trevas e transportada para o reino do Filho do seu amor. Essa é a maior herança. Essa é a maior herança. Essa é a maior. Não é o carro, não é o terreno, não é a casa, não é o apartamento, não é o título da faculdade. Tudo isso é bom, tudo isso é importante, tudo isso é bênção. Tudo isso faz parte da bênção de Deus para a tua vida, para a vida de todas as pessoas que estão perto de você. Mas a maior herança que você pode deixar para uma pessoa é você ter sido um instrumento de libertação, transportando do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu queria escutar um amém bem alto. Agora vamos para 1 João. 1 João 5, achou? Achou 1 João 5? 1 João 5 fala assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele o quê? Ele o quê? Ninguém achou? Vocês estão ainda em 1 Colossenses ainda? 1 João 5,14. Achou? E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele o quê? Ele o quê? Então, se você pega Colossenses 1, do verso 7 ao verso 14, falei Colossenses 1, de 7 a 14, se você pega esse trecho e ora segundo esse trecho que está aí, pleno conhecimento, frutos, caminhar com Deus, ser parecido com Ele, cheio de graça e de alegria, experimentando o poder. Se você ora segundo o que está escrito lá em Colossenses 1, de 7 a 14, ou de 9 a 14, você tem certeza que Ele o quê? Nos ouve. Fala assim: eu tenho as minhas orações respondidas. No verso 15 diz assim: e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Fala assim: uau! E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Fala assim: uau! Caramba! Então aqui está dizendo o seguinte: olha, eu posso agradecer. Não cesse de orar, não cesse de orar, não cesse de orar, não cesse de orar. Eu vou falar para vocês, eu vou pregar para vocês sobre algumas coisas. E uma delas é sobre aquela velha frase que nós temos: eu não tenho tempo. Vamos quebrar isso em nome de Jesus, amém? Nós temos, hein? Nem que eu tenha que fazer um cartão assim, escrito tempo, e você botar no bolso. Ó, tenho tempo sim, está aqui comigo. Eu tenho tempo. Fala, eu tenho tempo. Fala assim, eu tenho tempo. Fala assim, eu tenho tempo de orar. Por mim, pelos meus filhos, minha família e pelas pessoas que estão perto de mim, próximo de mim, em nome de Jesus. Eu queria dar um decreto aqui, fazer um decreto, que até o final do ano, alguém vai estar sentado nessa cadeira aí porque você orou por ele. E ele veio porque você orou por ele, em nome de Jesus. Eu quero declarar, você aceita essa palavra? Recebe essa palavra? Recebe essa palavra? Então até o final do ano, uma pessoa vai estar sentada nessa cadeira aí, feliz da vida. Mas não é por decreto não, é por amor, é pela tua oração. Amém? Todos aqui, até o final do ano, você vai dizer, nós vamos estar com muita alegria no coração. Alguém está aqui, alguém está frequentando a igreja, alguém está frequentando uma célula, frequentando um discipulado, frequentando a escola de vencedores, frequentando alguma coisa, porque você orou por ela e você foi veículo de bênção em nome de Jesus. Salmo 63, 3 diz assim: que tremendos são os teus feitos, Senhor, pela grandeza do teu poder. A ti se mostram submissos os teus inimigos. 63. Que tremendos são os teus feitos, Senhor, pela grandeza do teu poder. A ti se mostram submissos os teus inimigos. Um dos nossos inimigos é a nossa falta de fé. Um dos nossos inimigos é a nossa falta de perseverança. Um dos nossos inimigos é a nossa falta de compromisso com as pessoas.
quero declarar que os nossos inimigos estão destruídos, estão submissos à tua palavra, Senhor. E que nós vamos orar. Esse ano de 2014 será um ano de muita oração. E que os nossos filhos, eles se encherão do pleno conhecimento da tua verdade. Pleno conhecimento da tua verdade, da tua vontade. Receberão sabedoria espiritual. Os nossos filhos, sejam eles filhos de sangue ou filhos espirituais, caminharão de maneira digna do Senhor. E eles darão fruto em toda boa obra, aumentando o seu conhecimento. E eles serão fortalecidos no poder de Deus. Eles experimentarão pessoalmente o poder de Deus. Eles terão histórias para contar, eles terão testemunhos para contar. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque eles também darão graças a Ti, com muita alegria, pois o Senhor os libertou do império das trevas para o reino da luz do Seu Filho. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, porque o nosso coração enche de alegria. Obrigado, Senhor, porque o nosso coração enche de alegria. Obrigado, Senhor, porque o nosso coração se enche de alegria. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre vós, sobre sua casa, sobre sua família, sobre o seu trabalho. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos, porque você está debaixo do sangue de Jesus. Essa igreja cobre a tua vida. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita sobrenatural. Como é que vai ser a sua colheita? Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, 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 eu te abençoo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: amém. Vou orar por você. Esta foi mais uma mensagem da comunidade evangélica Sara Nossa Terra. Faça-nos uma visita e que Deus te abençoe.